Menos atenção, coloca na tela do canal do YouTube essa informação que eu postei mais cedo, informação exclusiva da Band News Goiânia, informação exclusiva das Ceras do Esporte. Tá aí, ó, exclusivo. Fiquei sabendo que a situação do Romão está sendo resolvida entre o Watson Batista e o empresário do jogador. Coloquei no condicional, eu sei que aconteceu, mas eu tô colocando aqui no condicional por conta de uma responsabilidade sempre com a informação, né? A gente não ouviu o lado do Romão, então eu coloquei no condicional. Teria acontecido um ato grave de desrespeito com o Tencati, ou seja, foi um ato de indisciplina. E ele não teve interesse em se desculpar. Acho que a permanência do jogador nesse momento é muito complicada. Eu fui até muito otimista. Não é muito complicado, é praticamente impossível que o Romão fique. Praticamente impossível que o Romão fique. O que aconteceu? O Romão faltou com respeito com o Tencati durante um treinamento. Faltou com respeito. E aí o Tencati deu a ele a possibilidade de um pedido de desculpas perante o elenco. E o Romão não fez. O Romão não pediu perdão. Se ele tivesse pedido desculpas, pô, professor, tô com a cabeça quente e tal, problema em casa, boleto atrasado, né, não tô dormindo à noite, criança pequena, não sei. Ele teria recebido o perdão e estaria hoje jogando normalmente com a camisa do Atlético. Como não aconteceu esse pedido de desculpas, nesse momento o Romão é carta fora do baralho. Ele não está nos planos do Atlético, tanto que o Watson Batista está resolvendo a situação com o seu empresário. Outra informação que eu fiquei sabendo também, fonte boa, muito boa fonte, maravilhosa fonte. Os jogadores do Atlético, eles não gostam do Tencati, não. Eles adoram o Tencati, adoram o Tencati. E as informações que eu recebi do trabalho do Tencati são informações animadoras. Cara extremamente profissional, cara extremamente trabalhador, dedicado e que tá vivendo o dia a dia do Atlético assim, como há muito tempo o Atlético não tinha um profissional vivendo. Falou assim que é uma coisa de doido, a interação, né, o nível de entrega ao trabalho, e os jogadores do Atlético gostam muito do Tencati. Então não pegou bem esse ato de desrespeito do Romão para com o Tencati. Diante dessas informações exclusivas, são informações exclusivas, hein? A gente ficou sabendo o que aconteceu e tá trazendo aqui para você. Como que fica o futuro do Romão com a camisa atleticana, Maestro Tim? Tiagão, vamos lá. Primeiro, esse ato de indisciplina. Aí é um erro grave do Romão, porque, queira ou não queira, tem a hierarquia. O Tencati é o comandante, então ele tem que ter esse respeito com o seu comandante. Óbvio que na minha carreira, o Danilo da mesma forma, todos que fomos jogadores, nem sempre você tem um treinador ali que você concorda com as decisões dele, mas acima de tudo você tem que ter o respeito pelo seu comandante. Ele está ali nessa função, cabe ao atleta, ao jogador, procurar melhorar nos treinamentos, mostrar a qualidade novamente para assumir a titularidade, caso tenha sido isso, né, que pode ter chateado o Romão, ele ter perdido a titularidade. É um jogador que nessa temporada não conseguiu jogar bem, então pode ter ali nesse momento que o Tencati tirou ele e foi cobrar alguma situação dele ali, ele fez esse ato de desrespeito, de indisciplina com o seu comandante. Então, para mim, erra o Romão. Agora fica uma outra dúvida, fica uma outra situação. Será que ele já não fez isso porque ele quer sair? Porque ele não quer mais ficar no Atlético? Às vezes, e no futebol de hoje a gente tem que desconfiar de tudo, né? Porque para mim é um bom jogador. Para mim, falando de Série B, o Romão serve para todos os times que estão na Série B. Para mim, ele tem qualidade para jogar. Essa temporada, repito, ele não foi bem no Atlético, ele não jogou bem no Campeonato Goiano, não estava tão bem, não foi bem também no Campeonato Brasileiro até agora, mas é um jogador que já mostrou qualidade, principalmente o ano passado, quando jogou uma Série A, foi um dos poucos, pelo menos na minha visão, que se salvaram naquele campeonato onde o Atlético foi rebaixado. Então pode ter isso também, é um jogador que já não está querendo ficar no Atlético, e na oportunidade que teve ali, ele cometeu um ato de disciplina, ele tá naquela situação, Thiago, que não tô nem aí mais. O que aconteceu, se eu vou continuar aqui ou não. Tanto que você trouxe aí também que foi dada a ele a possibilidade de se desculpar e continuar no elenco normalmente, no Atlético ali, fazendo parte do elenco pro restante da competição, e ele não quis. Então, para mim, fica essa dúvida no ar. Será que ele quer ficar no Atlético? Ou se realmente esse ato de indisciplina foi a gota d'água ali que ele fez para tentar sair, para ir para outro clube, que seja de Série A, de Série B. Daqui a pouco temos uma janela aí, ó. Daqui a pouco ele tem essa condição de ir para outro clube. Então fica essa situação aí, mas se for esse caso, eu ainda acho que é mais errada ainda a atitude do Romão, porque quando você vai sair de um clube, eu espero e sempre pensei dessa forma, sai pela porta da frente.
sai pela porta da frente. E esse desrespeito com o seu comandante não é só no futebol, não. Em qualquer área você tem que ter esse respeito. Né? Na vida você tem que ter esse respeito, porque tem hierarquia. E daqui a pouco, ele pode, no futuro, ser um treinador. E aí ele vai ter que saber lidar com essa situação dos seus comandados. Então, para mim, erra o Romão nessa situação. 1h46. Na troca de óleo da GP Car, você, ouvinte Band News, sempre sai ganhando. Tem um litro de óleo totalmente de graça para você. Participe dessa promoção maravilhosa e economize de verdade. Avenida TBA3, Jardim América, 6235157004. Portas de Aço Goiás marca um golaço de placa quando o assunto é segurança e qualidade na fabricação de portas manuais automáticas. 6 décadas de tradição. Campeoníssima na preferência da torcida goiana. Acesse portasdeaçogoiás.com.br. Belcar, 1 ano sem pagar parcelas do financiamento, taxa zero, revisões de graça, bônus de R$32 mil. Belcar Veículos, boa de negócio. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Casa do Marceneiro, precisou, lá tem. E Casa Bartinho. Venha para o Shopping Los Andes, lá tem um novo conceito de panificadora. Saboreie momentos maravilhosos, faça parte da nossa história. Casa Bartinho, na Avenida Olinda 960, no Parque Los Andes. Casa Bartinho, que delícia, hein? Deixa o teu like, gente. Preciso bater aqui 350. A gente tá chegando a 200. Lucimar Silveira, Romão quer ser feliz no Goiás. Geraldo Souza, Tim, craque no respeito e no futebol. Parabéns, ótimo comentário, sou fã. Diogo, Thiago, Rafael Lacerda poderia aproveitar o Igor na lateral esquerda do Vila. Moleque tem potencial. E o banco pro Formiga. O Geraldo Silva tá ligado com a gente também. Walter Braz da Silva também tá ligado. Enfim, 1h47. Jean Lopes, eu não aceito ato de desrespeito, cara. Assim, e eu não sou daqueles que acham que hierarquia, né, digamos que um fala e o outro escuta. Não, tem um diálogo, tem um bom debate, mas tudo com respeito. O ambiente, para que ele seja um ambiente bacana, um ambiente saudável, um ambiente vitorioso acima de tudo, você precisa de respeito. As pessoas, sejam elas graúdas, sejam elas de uma classe, digamos que um pouco mais baixa ali no serviço e tal, uma função menos importante, se bem que todas as funções são importantes. Mas assim, digamos que uma função com menos poder de liderança, menos poder de decisão. Fica mais bonito assim, fica melhor essa colocação. Mas você precisa de respeito. A partir do momento que o Romão desrespeitou a figura do comandante do Atlético, aí ele perdeu completamente a razão. E o pior pra mim, o mais grave, Jean Lopes, o mais grave, isso pra mim é gravíssimo. O Tencati, ele deu a oportunidade na frente do grupo do Romão pedir desculpas. Um pedido de desculpa simples. Professor, desculpa, tava com a cabeça quente. Vida que segue. Me abraça aqui, meu filho. Tamo junto. Vamos pra Série A do Campeonato Brasileiro. O Romão teve essa oportunidade dada pelo Tencati, depois dada pelo Watson Batista, e ele não fez. Ele não pediu desculpas. Qual que é a tua interpretação desse caso, dessa polêmica no Atlético? Acho que o Tim tocou num ponto aqui fundamental. Talvez tenha chegado a alguma situação de Série A, uma outra possibilidade de primeira divisão, não sei. A famosa forçada de barra, né? O que está acontecendo com o Romão e diante dessa situação, tem clima para a permanência do Camisa 6 visando a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro ou não, Jean Lopes? Ô, Thiago, eu acredito que o que aconteceu, né, que você relatou, é consequência daquelas 2 entrevistas que o Watson deu culpando o Romão pelas derrotas nas ocasiões dos jogos, ou empate, não me lembro bem exatamente em quais jogos foram, e que o Watson expôs que o Romão foi o responsável, né? Que jogou a culpa em cima dele de forma pública. O jogador de futebol, ele enquanto um atleta profissional, enquanto um ativo do clube, ele foi desrespeitado primeiro. Não estou justificando o ato dele, não. Só estou falando para você da onde, na minha opinião, isso é uma opinião, né? Não é uma informação. A culpa é do Watson, então? Para você? Não, o Watson errou quando ele falou do jogador, nomeou o erro do jogador numa entrevista coletiva após uma derrota. Você me dá uma parte aqui rápido? Pode, dentro do vestiário, ele pode chamar a atenção do jogador, porque ele é presidente, do jeito que ele quiser, mas em público, eu acho uma falta de respeito. Só uma parte aqui, Jean, só uma parte aqui. Sim, claro. O Watson, ele é o chefe, ok? Ele é o presidente executivo, ele é o cara que paga, ele é o cara que resolve. Ele não tem o direito da crítica pública, não? Como assim? Não tem direito? Ele não pode criticar o jogador? Não, desde quando o esporte é coletivo e são 11 jogadores, na verdade 16, que entram 5, um treinador, uma comissão técnica, ele culpar só um perante uma massa de torcedores, você está jogando o cristão aos leões, você está jogando
o boi velho para as piranhas comer, para os outros passarem. Mas é muito difícil, não concordo Jean. com o que o Watson fez. Aí é muito difícil. O dirigente de futebol, o Watson, no caso, ele não tem nada para fazer. Ele só paga, ué. Não pode criticar, não pode cobrar publicamente. Pode, eu falei, ele pode. Você sabe um negócio que você sabe um negócio que eu Ah. acho engraçado? O Pituca era cobrado publicamente e dava a resposta e jogava e foi vitorioso. O Robson era cobrado publicamente e dava a resposta. Foi um dos maiores jogadores da história do Atlético. O Márcio, rigorosamente igual. O Dida. Gente, o Dida jogava muito mais que o Romão. Os dois não Thiago, sentavam na mesa de pit bem. dog. Aí o Romão não pode ser cobrado, não. O Romão, coitadinho do Romão. Ah, pelo amor de Deus, Jean. Responsável. Me ajuda. Veja bem, você não faz isso com um atleta que pertence a um time coletivo, não. Né? Se o Nivaldo chegar em público e me criticar, eu até de vergonha vou pedir para sair, ué. Não, agora, aí... ele como meu chefe, ele tem todo o direito de me chamar a atenção, de me criticar numa conversa privada. Em público, eu vou ficar com tanta vergonha do ouvinte da Band News, do amigo das Festas do Esporte, que eu vou pedir demissão. E aí, outra coisa, foi exatamente depois das críticas do Watson que o Romão foi sacado pelo Tencate. Eu não estou aqui falando que A é certo ou A é errado, eu estou te explicando onde eu vejo, por que está acontecendo tudo isso. E em tudo isso, só tem um prejudicado, chama-se Atlético Clube Goianiense. Ele é o único prejudicado que perde um bom lateral, né? O time foi feliz quando disse que o Romão é lateral para a Série B, joga em qualquer time, eu concordo. Né? Um lateral habilidoso, que bate bem da bola. E ele está em má fase, o Atlético até domingo passado estava todo mundo em má fase. Aí você vai começar a criticar jogador, o treinador ouve o recado do presidente e saca o jogador. Thiago, você está no futebol tem mais de 20 anos como eu. Você sabe o que é o ego de jogador de futebol, você sabe o que é essa questão. Tem jogador que não aceita que o companheiro reclama dele dentro de campo levantando os braços. O time pode falar isso, o Danilo também. O jogador fica puto da vida quando um companheiro levanta os braços reclamando dele, porque na cabeça desse jogador que foi reclamado, ele está sendo jogado, a torcida está sendo jogado a torcida contra ele. Então eu estou explicando onde tudo começou, no meu modo de ver. E no dia da entrevista eu falei que ia acontecer isso. Falei, olha, eu acho que o Romão não joga mais no Atlético. Até jogou, mas foi por pouco tempo, porque logo foi sacado. Né? Então, eu não concordo, quem está sendo prejudicado é o Atlético, né? Não é fácil achar jogador hoje em dia, fácil para contratar no meio da temporada. Então, penso que o erro começou na entrevista do Watson e terminou na indisciplina, que deve sim ser cobrada pelo chefe, né? No caso, o Tencate. Agora, nem toda desculpa, se o menino lá, o Romão, não quer pedir desculpa, porque o que ele acha que foi feito com ele é indesculpável, né? É meu modo de pensar, Thiago. 1h53 agora, debate das Seras, oferecimento Pasta Rosa, guerra total das pragas urbanas. Like Móveis, o like das Seras do esporte é da Like Móveis. Mude de vida com a Like Móveis. Acabar com 6 décadas de tradição em peças agrícolas e agora referência em peças para motores a diesel. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Casa do Marceneiro, precisou, aqui tem. E Clube de Tiro Léder Pinheiro. Você gosta de tiro esportivo? Agora você tem um local bacana em Goiânia, maravilhoso, mais top de Goiás. Venha para o Clube de Tiro Léder Pinheiro, o melhor local para os apaixonados pelo tiro esportivo. 62984131643. Clube de Tiro Léder Pinheiro. 170 likes no canal do YouTube, hein? 170, vai deixando o teu like. O João Afonso tá ligado com a gente, um abraço. O Jean Lopes é muito bom, tratora. O nosso Wesley Santos também tá ligado, falando aqui do Jean Lopes. MCVDZ também tá ligado, concorda com o Jean Lopes. Luiz Antônio Costa Pereira. Um abraço pro Rei Martins, também tá curtindo a gente aqui. Um abraço para todos vocês. Ô Danilo, cara, eu não sou assim desses, e até respeito muito o comentário do Jean, mas discordo frontalmente. Porque o dirigente de futebol, meu amigo, a vida dele é muito difícil. Se ele atrasa um mês de salário, ele é cobrado na imprensa. Eu fui repórter esportivo, infelizmente, que é um negócio que eu não gostei de jeito no rádio. Eu gosto disso aqui, ó, ar-condicionado, cadeira boa, acolchoada. Né? Eu gosto disso aqui, de ficar cornetando o ar-condicionado. Esse negócio de repórter esportivo é uma função maravilhosa, mas que eu não gostava de fazer. Mas eu fui durante 5 anos. Cara, o que tinha de jogador que usava repórter de imprensa, queria utilizar a gente como boca para fazer cobrança, pagamento não caiu não, cheque voltou. Eu nunca dei esse tipo de notícia.
O jogador cobra o dirigente da imprensa. O dirigente que paga, que se lasca, todo mês ele juntando dinheiro, não pode cobrar o bonitinho do jogador. O filhinho. Não pode. Coitado do Romão. Tadinho do Romão. Oh, meu Deus, o Romão não pode ser cobrado, não. Não tá jogando nada e não pode ser cobrado. Ano passado eu concordo com o Jean Lopes. Fez uma Série A espetacular. Um dos poucos jogadores do Atlético que salvou na temporada. Mas nesse ano o Romão não estava jogando nada. Nada. Rigorosamente nada. Aí agora vem desrespeito ao Tencate. Fazer o quê diante dessa situação absurda, gravíssima, de indisciplina do camisa 6 da equipe do Atlético, Danilo? Se o jogador não está disposto a rever seus atos, fica difícil, né? Em um ambiente coletivo, então melhor nesse caso é ir buscar outros ares. Também é bom pro Atlético, inclusive, é um jogador que realizou 73 jogos com a camisa atleticana, teve 7 assistências, e 3 gols. Um jogador que começou bem, foi bem regular, né? Nunca conseguiu oscilar bastante, sua nota sempre era aceitável. Às vezes tem aquelas... cada um tem um modo operante de agir. Às vezes cresceu o estatuto dele dentro do clube, começou a se achar mais do que outros atletas. Em um ambiente coletivo é complicado quando se trata de egos. E um jogador que não quer se retratar com a comissão técnica, em todo ambiente tem hierarquias. Assim, dentro do nosso lar, começamos, né, respeitando nosso pai e mãe, então temos hierarquia também no nosso local de trabalho. Ele não respeitou em um ambiente coletivo. Se ele não quer se retratar, meu amigo, linha, fica difícil. O Adson certamente é uma linha que nós sabemos como ele age. Agora, o que o Jean quis dizer e o que você acabou de pontuar é o seguinte: uma coisa é paralela à outra. Nós estamos aqui tratando do tema da indisciplina que o Romão teve, e é o que eu acabei de falar no meu comentário mais curto. Se ele não quer estar disposto a rever seus atos, ele em um ambiente coletivo não cabe, vida que segue. Agora, a forma como o Adson faz, que o Jean trouxe à tona, falando que ele se externa jogador, às vezes ele compromete um grupo de trabalho, falando nomes, falando que o jogador é até caneludo, né, que ele usou o termo ano passado, ou esse ano, de algum jogador lá na linha de frente. Então, assim, é a forma dele agir. Os jogadores que vêm pro Atlético, a comissão técnica que vem pro Atlético, sabem e tem que aceitar a forma como um bom gestor que o Adson é. Se é certo ou errado, cada um dos nossos ouvintes tem a sua opinião. Eu não faria assim, eu faria. Então cada um guarda a sua opinião. Eu não quero desrespeitar nenhuma delas, mas é a forma como o Adson gosta de agir. O Adson é um case de sucesso? Sem sombra de dúvidas. É só pegar o Atlético antes dele e acompanhar o que o Atlético é hoje com a sua gestão. Se a forma que ele fez ao longo desses anos teve sucesso, ele vai continuar agindo, porque é a forma que ele acha e a forma que ele gosta de ser, sempre transparente, seja no microfone, seja na frente das pessoas, seja do jeito que for, é a forma dele. Uma coisa indifere da outra. O Romão teve a oportunidade de se retratar, não retratou, teve a indisciplina. Então, meu amigo, num ambiente desse, com hierarquias que há, fica difícil. Bom pro Atlético, bom pro Romão, cada um segue sua vida e vida que vai. Eu não acredito que tenha sido essa questão de crítica pública do Adson, mas levando em consideração essa opinião do Jean Lopes, será que ele não sabia do jeito que o atleta trabalha, não? Danilo foi perfeito aqui. Será que ele não sabia que o Adson Batista sempre cobrou publicamente e que o Atlético é um case de sucesso? O Atlético é um time que deixou a Série B do Campeonato Goiano e foi para a Série A do Campeonato Brasileiro, que é um time que nos últimos anos ganhou 6 de 9 campeonatos estaduais, que é um time que foi campeão da Série B, que chegou em semifinal de Copa do Brasil, em semifinal de Copa Sul-Americana. Será que ele não sabia disso? Ano passado, Tim, ele renovou, porque ele quis, ele não foi obrigado, não. Ninguém chegou com a faca, aquela faquinha de pesca no pescoço dele. Romão, assina aqui, filho. Filho, assina aqui, ó, senão eu vou furar aqui o seu pescoço. Não, ele quis renovar o contrato com o Atlético, inclusive o Atlético pagou dinheiro por ele. 2 milhões de reais, 2 milhões e meio de reais por 60% dos direitos econômicos dos jogadores junto ao CRB. Então ele quis renovar o contrato com o Atlético. Essa situação, você entendeu? Essa situação, o Adson, o Danilo para mim foi muito feliz quando fala, o jeito do Adson trabalhar hoje no futebol brasileiro todo mundo já sabe. Os empresários já conhecem, os treinadores já conhecem, sabem como que funciona aqui. Pode ter certeza que o Tencate, antes de aceitar a proposta do Atlético aqui, pesquisou e sabe como que é lá. Falou, lá treinador, o presidente tem a paciência curta. O treinador, o presidente, pós-jogo, sempre vai dar uma coletiva colocando o que ele viu do jogo. E todo dirigente é também um torcedor.
né? E muitas vezes o Adson ali, ele fala como dirigente, fala para o seu torcedor, mas também em cima do que ele viu do jogo, do que ele analisou do jogo. Hoje em dia, e isso para mim é claro, os jogadores, e isso é na vida também, né? Todo mundo gosta de ser elogiado, mas ninguém gosta de ser criticado. E se a gente pegar, o ano passado, principalmente, o Romão, ele foi várias vezes... E não é apenas vezes... criticado, Tinho. Hoje as pessoas elas têm dificuldade com cobrança. Então, assim, o Romão foi várias vezes elogiado pelo que ele fez, e merecido os elogios, não só do presidente, de como todos nós, membros da imprensa. Lógico que tem muita gente que não acha correto, que é chato realmente ver o Adson chegar ali e expor algumas situações para a imprensa, mas na verdade ele está expondo ali o que ele vê para o torcedor atleticano. E é lógico que cada um vai ter uma interpretação de uma forma, pode ficar chateado. Eu imagino até, não discordo que o Romão tenha ficado chateado com essa exposição que foi feita, né, essa cobrança do Adson em relação ao futebol dele num determinado jogo, mas isso não cabe ao Romão tomar essa atitude de indisciplina. Por isso que eu trouxe essa situação de será que ali foi a gota d'água? O Romão já não queria mais continuar, não está se entendendo bem com a metodologia de trabalho do Tencate, daqui a pouco chegou e perdeu a titularidade porque não está jogando bem, mas para mim isso não permite que o Romão tente ou faça esse ato de indisciplina. Ele poderia muito bem conversar, inclusive com o presidente Adson Batista, a respeito dessa situação que o Adson expôs. O presidente, não ficou legal, não achei legal. Vai ali, conversa com ele. Eu tenho certeza que o Adson não repetiria, não cometeria o mesmo comentário num próximo jogo. Eu vou procurar melhorar, eu vou trabalhar, justo. O meu setor esquerdo ali não tá legal, né? Isso assim, Tim, nós tivemos... Pode falar. Você não acha que o respeito tem que ser mútuo, tem que ser entre todos, do treinador, por exemplo, do Tencate com o jogador, do jogador com o Tencate? Você não acha que se o dirigente tem direito de falar o que ele quer, e tem mesmo, o jogador também tem direito de falar o que ele quer? Não tem. Ele não paga. Não tem. Ele não paga. Ele não paga, ele é funcionário. Ele não tem direito. Mas aí ele sofre a consequência. Não, ele não tem direito. Peraí, ele não tem direito. Não é regime de escravidão, não. Ele é funcionário. Ele é funcionário. E para ser funcionário, ele tem que se adequar às regras da casa. Senão ele é mandado embora. E vida que segue. Não é escravidão, não. Isso é relacionamento, é relação de trabalho. Eu tô falando que ele tem o direito isso é relação de trabalho. Sabendo das consequências. Isso é relação de trabalho. Isso é falta de respeito. Sabendo das consequências. Ele não tem esse direito. Só para responder o Jean em relação a isso, essa questão de falta de respeito, assim, você interpretou como uma falta de respeito. Essa cobrança que o Adson teve em cima do futebol do Romão aquele dia. Eu vi como uma crítica. Como uma crítica de um presidente, que é o comandante máximo, que tem ali o poder de contratar, de mandar embora quem ele quiser, ele é o presidente do clube, então ele teve a crítica. Concordo em que o Romão pode não ter gostado, e é natural não ter gostado. Aí entra a situação que eu falei do Romão, se dirigiu o próprio presidente, se o Tencate também cobrou dele de maneira exagerada num treinamento, e eu já vivi isso muitas vezes, tenho certeza que o Danilo também. Nós vivemos aqui, quem é funcionário ou quem foi funcionário, com certeza, em qualquer ramo, já teve ali um patrão que às vezes exagerou, que às vezes cobrou dele, ele não gostou, mas não cabe para mim, não cabe esse ato de indisciplina, ainda mais se for uma forçação de barra para sair. Pra mim, se for uma situação que ele, vou fazer isso aqui, porque eu já não quero ficar, eu quero sair, eu tenho uma proposta de um clube melhor, de um outro clube pra mim ir, então eu vou fazer essa atitude aqui. Então, não tô falando que foi isso que o Romão fez, mas se for esse lado de indisciplina baseado numa questão de querer sair do Atlético, aí pra mim ainda é mais grave. E principalmente essa situação, pra mim caberia o Romão, não gostou, chega lá, presidente, não gostei da maneira que foi, ficou ruim, ficou chato, tem toda a liberdade de fazer isso. E outra coisa, Tim, o Atlético não é a casa da mãe Joana. O Atlético tem regras. E quem tem que se adequar ao Atlético é o Romão. Não o Atlético se adequar ao Romão. Você entendeu? O Atlético é uma instituição quase que centenária, que age desse jeito aí desde 2006, quando o Adson Batista chegou. Ele sempre foi assim. Então o funcionário, quando vem pro Atlético, ele já sabe como que funciona. E ele não aceitou? Ele não renovou o contrato? Ele não gostou do ambiente? Então, meu amigo, isso pra mim é mimimi e desculpa. Eu fico muito mais com a versão do Tim, que talvez possa ser alguma coisa relacionada a uma outra proposta, a uma forçação de barra. Será que ele não vai pra algum clube goiano, não? Não sei. Cuidado, hein? Não sei. Mas o Atlético tem que liberar também. O que eu sei é que a situação está sendo resolvida e o Atlético não vai tomar prejuízo.
O atleta não vai tomar prejuízo, o Adson Batista está vendo com o empresário a situação, mas pela informação que eu recebi hoje pela manhã, no finalzinho da manhã, é praticamente impossível que o jogador permaneça. A única possibilidade é se o Romão pedir desculpas para o Tencate. Pediu desculpa, ele volta, ele está nos planos. Caso contrário, coisa que ele não quis fazer até agora. E o pedido de desculpas também tinha um negócio tão simples, cara. Mostra até a grandeza. Véio. Mas se o jogador, Thiago, vai de encontro, não quer rever os seus conceitos, não quer dar um... Não é nem um passo atrás, é ter hombridade. Pô, eu faltei com respeito com um cara que é meu chefe. Eu errei, Tencate, desculpe. Tencate, perante o grupo. Pessoal, vamos olhar pra frente, nós temos um jogo difícil aí agora contra o Avaí. Eu tô aqui pra ajudar, se eu tiver que ficar no banco. Temos 30 e tantos jogos pela frente. Sabe, perante o grupo mesmo, cara. E não é feio, não. É bacana, é bonito. E trabalhar. O time sabe bem o que eu tô falando, trabalhar. Porque ele não tava jogando bem. Exatamente. Pô, pessoal, eu tenho que ser o primeiro a chegar em casa e olhar no espelho e falar, poxa, eu posso ajudar mais, eu posso dar um carrinho a mais, eu posso fazer um treino extra a mais, eu posso correr, eu posso fazer um trabalho externo a mais aí, ó, de recuperação, de prevenção de lesão, eu posso ajudar vocês mais. Vocês me desculpam, Tencate, ó, pode contar comigo, tá? Você me perdoa, mas eu vou correr pro senhor. Eu tô aqui porque eu tenho contrato, paga certinho. Ah, poxa, não tô... Vamos também rever algumas coisas aí, ó, tá muito... Tá jogando mal e depois não aceita falar também, bate no peito e olha primeiro pra ele e fala, caracas, ó meus números aqui, ó, ixi, eu corria 10, tô correndo 8. Caí pra caramba. Caraca, os caras tá atacando só meu setor. O ataque da Ferroviária não é nada disso, os caras deitaram e rolaram em mim. Poxa, então realmente eu tenho que olhar pra mim primeiro, o cara tá certo. Eu vou lá pedir desculpa. É bonito, agora se o cara quer agir de má fé, não sei se é isso, atenção. Se ele quer agir de ir pra outro clube e armando essa baracutaia toda aí, meu amigo, o futebol é pequenininho. É.